Costa, começo por você. Nunca foi tão claro, né, essa guerra, nunca foi tão clara essa guerra entre o bem e o mal, entre a barbárie e a civilização. Nunca foi tão claro quem são os verdadeiros nazistas e fascistas. É um absurdo a gente ter, bom, manifestação é livre, mas não em defesa de terroristas, de sanguinários, de bárbaros, de assassinos. É muito triste. Tem vários aspectos, a gente trouxe aí algumas sonoras, como a gente usa no jargão aqui do jornalismo, algumas falas aí do Mauro Vieira, essa situação também dos brasileiros em Gaza. Houve tantos elogios para aquela retirada de brasileiros de Israel. Nossa, o Lula foi tão eficiente, mandou os aviõezinhos da FAB. Era a obrigação. A complicação é retirar os que estão em Gaza. E aí já colocaram, inclusive, a culpa, né, no Bolsonaro fascista, numa aliança com o mal, Netanyahu. Bom, tem vários aspectos aí para você analisar, Consta. O que mais me chamou a atenção, eu vou começar pelo fim, essa ceninha patética de comunistas nazistas queimando a bandeira de Israel, mas ao som de samba. No Brasil, tudo acaba em pizza e samba, até a defesa de terrorismo, até a defesa de um grupo que degola crianças, estupra meninas, mutila idosos e coloca bebezinho para assar no forno, enquanto estupra a mãe com o pai morto no chão. É porque é isso que eles estão enaltecendo. Né? O resto tudo é um pretexto. Né? Não, eu não sou contra os judeus, eu sou contra o sionismo, o Estado de Israel. Não, eu não sou a favor do Hamas, eu sou a favor da Palestina, da causa palestina. Isso já ficou muito claro para todo mundo de mínimo de bom senso e atento ao que está acontecendo, que não passa de um discursinho patético. E o que assusta, Lacombe, é a quantidade de nazistas pelo mundo. O Ocidente foi tomado. As imagens em Londres são assustadoras. É a queda de Constantinopla em 1453. Tomaram o Ocidente de assalto, invadiram, estão lá há muitos anos fingindo que são refugiados, moderados, e na verdade são grupos cada vez mais radicalizados, defendendo um grupo terrorista que tem como intuito, e o único intuito, eliminar judeus. Eu vi finalmente o documentário que já tinha sido recomendado em resenha cultural nossa aqui, né, Homens Comuns, que tem um livro com o mesmo título e o autor do livro, um historiador, participa do documentário. É muito bem feito, 1 horinha, e mostra lá como pessoas comuns, que não necessariamente eram simpatizantes do Hitler ou do nazismo, ou antissemitas, e essas pessoas, está aí na mão do Silvio o livro, e essas pessoas acabam embarcando na defesa, né, de extermínio de judeus, e não só na defesa, eles formam um grupo que, após a Polônia ser dominada, o Hitler envia para lá vários policiais, né, não necessariamente com formação nessa carreira, mas para agir como policiais na Polônia, e esse batalhão 101, se eu não me engano, eles não eram formados por radicais nem nada disso, e eles tiveram a opção de ir embora. Alguns foram. Quem ficou para exterminar judeu. E fez isso na primeira noite com algum horror, com alguma ressaca moral. Na segunda noite, menos. Na 10ª noite, até trazendo mulher grávida para o meio. Né? Então, isso mostra como é possível vizinhos que a gente achava que seriam pessoas decentes, ou todo mundo que fazia cara de nojo falava como foi possível o Holocausto, como alguém pode ter defendido Hitler naquela época, como que o mundo não fez nada para impedir. Hoje essas respostas estão aí, estão nos eventos dos comunistas, estão nas falas de Susan Sarandon ou de Angelina Jolie, para vergonha do pai dela, que tem massa cefálica ao contrário dela, que parece que foi tudo para a boca. Então, é muito triste ver a quantidade de gente, né, que sai das tocas para abertamente apoiar o fim de um povo que criou o Estado de Israel para nunca mais repetir o Holocausto. Para aquela experiência não acontecer uma vez mais, foi criado o Estado de Israel, uma nação que possa se defender de inimigos como o Hamas, que é um grupo nefasto, abjeto, selvagem, monstruoso em todos os aspectos. Não tem nada que preste. E o PT, e o Brasil, e o presidente Lula, do lado errado. Eu não vou nem falar das promessas aqui de trazer os brasileiros. Manda com muito custo público arroz do MST. Sabe-se lá o que foi mesmo ali, né? Por que a gente fala isso? Porque o PT é aliado próximo
do Irã, que é quem está bancando isso. O Lula falou que ia resolver a guerra da Rússia contra a Ucrânia numa conversa de bar, e está lá o Zelensky dando mais uma vez a declaração de que não está pronto para negociar com o Putin. E acho que ele está certo. O Putin ele quer destruir, anexar a Ucrânia, que é um país que, com todos os defeitos e corrupção e tudo, escolheu ser livre e virar-se para o Ocidente e não para a União Soviética, que o Putin quer resgatar, assim como o Foro de São Paulo na América Latina. Então, o Lula e o Brasil hoje estão aliados ao que há de pior e mais abjeto no mundo: Irã, China, Rússia, Venezuela, Nicarágua, né? E do outro lado nós temos o quê? Um Ocidente cada vez mais fragilizado, com infiltrados, e quando não são os infiltrados, né, que defendem, os maometanos que defendem o Hamas, os moderados, né? Estamos vendo como são moderados. São os próprios bitolados e alienados do Ocidente. Os jovens universitários, os artistas de Hollywood, os acadêmicos. Porque cá entre nós, às vezes tem que ter um PhD para fazer um malabarismo e defender um grupo que estupra meninas contra uma nação livre, que tem parada gay, que tem drusos muçulmanos no parlamento, que tem mulheres empoderadas desde Golda Meir, e por aí vai, né? Então, tudo é muito tosco. Agora, é assustador, porque a gente está vendo, uma vez mais, a quantidade de gente disposta a defender o indefensável. Não impressiona essa ligação de comunistas e nazistas e terroristas. Comunistas e nazistas têm uma origem comum, a mesma raiz, né? Eles são desde sempre selvagens, violentos. O fascismo italiano mesmo, ele surgiu de uma dissidência entre comunistas na Itália sobre um desentendimento em relação à participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. Não tem outra história. E Ana, é realmente assustador. A situação nos Estados Unidos também não é melhor, mas me preocupa mais a Europa, porque a Europa tem lá, como disse o embaixador de Israel na Alemanha, eles têm lá um cavalo de Troia. Eles se abriram para imigrantes muçulmanos, e no meio desses imigrantes foi um monte de terroristas. E a situação é muito preocupante. Como disse Constantino, a ideia é o califado. A religião islâmica fundamentalista, ela deseja dominar o mundo, né? Ela não aceita outras religiões, não aceita que ninguém tenha liberdade alguma. E aqui nos Estados Unidos estamos em alerta também, né? As células adormecidas, elas podem serem acordadas a qualquer momento, né? As principais capitais do país, né? Absolutamente todas as forças policiais estão em alerta. Eu acho que o que aconteceu, o que está acontecendo, até escrevi na Oeste essa semana, o que aconteceu no 7 de outubro e as repercussões depois do 7 de outubro, porque você não tem como... mas vamos colocar em contexto a agressão de Israel. Que contexto? Não existe contexto nenhum. Mulheres foram estupradas, mulheres foram mortas, bebês decapitados, corpos vilipendiados, mulheres que foram estupradas depois de mortas, idosos assassinados a sangue frio. Não tem contexto nenhum. O único contexto disso é que nós estamos diante do mal puro, diabólico, só isso. Mas a reação de Israel... Veja bem, um país, um grupo terrorista invade um país, mata mais de 200 jovens num festival de música, crianças, bebês, idosos. Mas agora vamos pedir cessar fogo. Não, cessar fogo... Espera aí, o único contexto do que está acontecendo naquela região desde o dia 7 de outubro é que o mal simplesmente se solidificou naqueles homens todos, naqueles terroristas que decapitaram bebês, né, mulheres. E aí eu acho que isso tudo desnudou a imprensa mundial, a esquerda mundial, o antissemitismo da imprensa, o antissemitismo da esquerda mundial, dos desmiolados das universidades aqui nos Estados Unidos, de muitos políticos, muitos, mas eu acho que desnudou também, Lacombe, a ignorância das pessoas,
A ignorância histórica. Você tem um vídeo rodando, até comentei no Sem Filtro essa semana, tem um vídeo rodando de um rapaz que pega uma pranchetinha, vai para a rua perguntando às pessoas: olha, eu estou aqui pegando assinaturas para um abaixo-assinado de apoio ao Hamas, ele fala. E aí todas as pessoas respondem, mas claro, óbvio, claro, e pega a caneta e já começa a assinar. E o rapaz fala assim: não, só enquanto você vai assinando, colocando seu nome, eu vou só ler para você o Estatuto do Hamas, né? Para você estar ciente do que você está assinando. E quando ele começa a ler o Estatuto do Hamas, a aniquilação de judeus, a aniquilação de cristãos, né? Tudo isso que o Constantino falou, tudo está ali no Hamas. A morte, nós não estamos falando de a causa palestina de 2 estados. O que o Hamas quer é a aniquilação, o genocídio de judeus. Aí as pessoas começam, não, mas isso está no Estatuto do Hamas? Não, então eu não vou ler, e aí eu não vou assinar. E aí ninguém assina. Então, quer dizer, nós estamos diante da geração mais tecnológica, com mais liberdade de informação, de discernimento, o que é certo, o que é errado. Vou investigar, vou estudar. E, no entanto, a mais alienada. Alienada. Não tem outra explicação para pessoas debatendo com Ben Shapiro numa universidade como Oxford, por exemplo, e dizer que na Segunda Guerra Mundial os britânicos não atingiram civis durante a guerra, ou os aliados não atingiram civis, só os alemães que eram muito ruins. Então, ou seja, desnudou muita coisa, né? Mas desnudou exatamente hoje, está separado o joio do trigo. Quem está defendendo o mal não é a causa palestina, dos palestinos, de bem. Quem está defendendo o Hamas, quem está defendendo os demônios e quem está do lado dos judeus de Israel, defendendo a vida e a sobrevivência de um povo. E quem usa a população civil como escudo humano, é o Hamas, né? Vocês devem ter acompanhado aí entrevistas de chefes do Hamas dizendo que aquela rede enorme de túneis, aquilo tudo é para os terroristas do Hamas poderem circular, se proteger e agir, não é para a população civil. Construir bunker para a população civil nunca passou pela cabeça deles. Silvio, o triste realmente é perceber que o Brasil do PT, o Brasil do Lula, se há 2 possibilidades, o bem e o mal, seja em que questão for, o Brasil do PT, o Brasil do Lula, corre sempre para o lado errado, e essa agora é mais uma prova disso. E eu acho que essa é uma mácula indelével que vai ficar para esse Lula 3, né? Este terceiro governo do presidente Lula, Lacombe. Porque o Brasil, desde a virada do século, quando o Lula foi presidente pela primeira vez, o Brasil defende que deveria ter uma cadeira, um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Pois bem, nós agora quis o destino, o Brasil estava na governança, à frente da governança, presidindo o Conselho de Segurança da ONU quando estourou essa guerra em Israel, no território de Israel. E o Brasil passou uma vergonha mundial, mostrou a sua pequenez. O governo Lula, a diplomacia de Botequim do governo Lula, ela mostrou que o Brasil é um anão diplomático. Fico até me lembrando da época do governo Jair Bolsonaro, quando a velha imprensa, a mídia tradicional, dizia que éramos um pária internacional. O que somos agora? Pergunto. O que somos agora? O Brasil não conseguiu aprovar uma resolução na ONU simplesmente porque não conseguiu reconhecer que Israel tinha o direito de defender o seu povo, defender o direito de existir. É a existência do povo judeu. É uma espécie de segunda independência de Israel que nós estamos vivendo no planeta. E o mundo assiste estarrecido. E, ao mesmo tempo, no Brasil, nós temos o quê? Um presidente que reúne a imprensa num café da manhã e, numa frase inexplicável, né, ao lado da primeira-dama, do ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, diz assim: liga lá para o seu Hamas, ou alguém que conhece o seu Hamas, e pede para libertar os reféns, seguido de um palavrão. Essa é a diplomacia. Esse é o representante brasileiro, o presidente do Brasil. É uma verdadeira vergonha, né?
É isso, é disso que se trata. Agora, eu fico um tanto quanto chocado, Lacombe, que justamente algumas pessoas perderam a capacidade de se chocar. Quando vem, por exemplo, essa manifestação de uma juventude grisalha que vive nas universidades há décadas e vai à Avenida Paulista queimar bandeiras de Israel e fazer um samba-enredo com criminosos, com a barbárie. O que nós estamos acompanhando há 30 dias, estamos vivendo 30 dias de uma guerra no mundo, é uma guerra contra o terror. Não se trata da causa palestina, o Hamas faz mal à causa legítima palestina. Nós estamos acompanhando um Estado que combate o terror, a barbárie, um banho de sangue contra civis. O Hamas é a escuridão, o Hamas é demoníaco, como disse a Ana, é disso que se trata, não tem nada a ver com a causa palestina, e muito menos essas pessoas que vão às ruas na Avenida Paulista em pleno final de semana, em domingo, elas estão se manifestando por alguma coisa, não. Elas estão do lado errado da história, porque seguem a esquerda cegamente. É como se tivesse uma venda. Vamos seguir a esquerda. E isso é justamente o comunismo. E a raiz do comunismo é combater os valores, é combater os valores judaico-cristãos. E é aí que tudo isso faz sentido, se a gente pensar por que esse pessoal está se prestando a esse papel. Olha, a gente precisa olhar que estamos voltando algumas décadas, talvez, na história, né? É como se há 30 dias, todas as noites, fossem lá o Massacre dos Cristais, de novembro de 1938. É a violência antissemita se espraiando pelo mundo e muita gente, especialmente aqui no Brasil, já que você fez essa referência, Lacombe, os partidos de esquerda, o presidente da República estão nus. Ela desnudou a cegueira ideológica que faz com que as pessoas cruzem a linha de valores morais. Não falo só de valores cristãos, eu falo de valores morais. Porque o que separa os dois lados nessa guerra que eu não gosto de chamar de conflito é a civilização contra a barbárie. Quem tem a capacidade de assassinar bebês, crianças, estuprar jovens numa festa, num kibutz, quem tem essa capacidade não está diante de um dilema moral, de um dilema em relação à humanidade. E qualquer passada de pano, para usar um português que todo mundo entende, que está sendo feito, que está acontecendo na imprensa brasileira, por exemplo, e mundial, convenhamos, isso é conivência, isso é cumplicidade. A história vai cobrar essa conta. Essa conta vai chegar. E o Lula quer que indiquem amigos do Hamas. Ele não é exatamente amigo do Hamas, ou ele não tem no entorno dele amigos do Hamas. Então a gente pode fazer uma lista enorme aqui, Ana. Pois é, eu queria aproveitar esse assunto, né, que nós estamos falando, dos militantes da esquerda pelo mundo. O nosso querido Rodrigo Constantino escreveu um artigo espetacular na revista Oeste. Eu sei que ainda não estamos na resenha cultural, mas eu queria pedir que o Consta falasse um pouco sobre esse livro do Matias Desetti, A Psicologia do Totalitarismo, que eu acho que encaixa muito nisso que nós estamos falando. Vou ler só um trechinho aqui do brilhante artigo do Consta. A emergência de um novo totalitarismo, não mais liderado por extravagantes como Stalin, Adolf Hitler, mas por burocratas e tecnocratas enfadonhos. A psicologia das massas explica em boa parte isso. A formação de uma massa é, em essência, uma espécie de hipnose de grupo que destrói a autoconsciência ética dos indivíduos e rouba-lhes a capacidade de pensar criticamente. O sujeito ideal do regime totalitário não é o nazista convicto ou o comunista fanático, e sim pessoas para quem a distinção entre fato e ficção e a distinção entre verdadeiro e falso já não existem mais. Consta, vou jogar essa bola para você, porque brilhante o artigo, já comprei o livro também, e tem tudo a ver com o que nós estamos vendo hoje. Muito importante, muito obrigado pelo elogio, Ana, que bom que você gostou.
Exatamente, o autor, né, que é obviamente da área de psicologia, ele bebeu muito do livro A Origem do Totalitarismo, da Hannah Arendt, e do Le Bon. O Gustave Le Bon, ele tem um clássico sobre formação de massas, né, psicologia das massas. É um livrinho pequenininho, em inglês, chamado The Crowds, né? E mostra exatamente como é que forma esse movimento de manada. Eu comecei a estudar isso muito lá atrás por conta de mercado financeiro. E veja que coisa, né? O livro já é pós-pandemia, então ele consegue traçar um paralelo perfeito com essa tecnocracia globalista, com essa coisa de o próprio cidadão amedrontado demandando cada vez mais controle, 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 e o Estado atropelando as liberdades mais básicas, e você criando essa mentalidade binária, nós contra eles, sempre precisa, né, de uma teoria conspiratória, de criar os negacionistas, ou os judeus, né, que estão ameaçando alguma coisa nossa, sempre ali com uma frustração, com um clima de ansiedade flutuante, né, que você não consegue identificar muito bem a causa, mas você precisa do bode expiatório, você precisa de um objeto concreto para poder unir todos esses, né, e massacrar aquele inimigo comum, achando que assim você vai viver em paz ou vai se libertar dessa frustração coletiva. Então, os judeus estão preenchendo exatamente esse papel, uma vez mais, porque nada disso é novo. Os protocolos do sábio de Sião, que o czar Nicolau usou para espalhar antissemitismo na Rússia, que Hitler conhecia de cor e salteado e bebeu disso junto com Joseph Goebbels para fazer a campanha nazista. Então a gente está vendo a emergência disso tudo de novo. E tem um paralelo nesse livro muito interessante com a questão da pandemia. E veja, talvez não seja coincidência, né? Eram os mesmos que estavam ali, de alguma forma, querendo já, né, criar uma subcategoria de cidadania, né? Os intocáveis, os negacionistas, aqueles que são párias, não vão participar do convívio da sociedade porque não tomaram a 8ª dose da vacina, ou ousam questionar o Dr. Fauci. É o mesmo tipo de personalidade, né, amedrontada e com raiva, e ansiosa, e frustrada, que acaba, de alguma forma, embarcando nessa de demonizar o grupo comum dos judeus, uma vez mais na história, né, para poder criar uma causa, canalizar, digamos assim, essa energia destrutiva típica de psicologia das massas. A gente está vendo um fenômeno psicológico um tanto conhecido, Ana, uma vez mais acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. E que se esconde na cortina do discurso da paz, né? O cessar-fogo, o apaziguamento, como se isso fosse possível com o Hamas. Não haverá paz com o Hamas, nós precisamos repisar isso o tempo inteiro, né? A causa palestina legítima, ela está sendo usada como escudo, como cortina por covardes, por bárbaros. E o que nós vemos, e o Brasil se prestou a esse papel, me desculpe até por estar complementando aqui, Rodrigo, é justamente esse apaziguamento. Não há cessar-fogo possível com alguém que quer a sua não existência, que quer a aniquilação de um povo. É uma luta pela sobrevivência. Então é uma insanidade, para usar a palavra que o PT, que o Lula tanto gosta, é uma insanidade falar em cessar-fogo neste momento, porque o cessar-fogo fará com que o Hamas dobre a aposta. E eles têm mais de 200 civis sequestrados. Não, concordo 100%. Cessar-fogo hoje é querer o extermínio de judeus e de Israel. Mas eu acho interessante você ter trazido isso, porque com o benefício do retrospecto, Silvio, muita gente olha, foi a pergunta que eu fiz na minha fala inicial, como pôde acontecer o Holocausto? Porque eles acham, né, que o Hitler, o nazismo, o nacionalsocialismo se vendeu como algo maligno. Toda ideologia coletivista totalitária, toda, e isso vale para os corona lovers na pandemia, que demonizavam qualquer grupo que ousasse questionar como negacionista, que merece ser pária ou até morrer. Veja agora como tem veículo de comunicação dando a chamada da morte de uma atriz querida, famosa e tudo. Por quê? Porque conseguiram pescar alguma coisa de ela não quis tomar a vacina. Elisângela, claro. Então é um negócio tão louco que estamos vendo, tão louco. Você desumaniza o outro. E todas as ideologias nefastas, coletivistas que perpetraram o mal, comunismo, fascismo, socialismo, nacional, socialismo, corona lovers na pandemia, todas, sem exceção, achavam que estavam defendendo o bem. O bem.
né? Nós precisamos nos livrar desses negacionistas porque eles são perigosos, porque, afinal de contas, eles espalham o vírus. Nós precisamos eliminar os judeus porque eles controlam o mundo, eles são do mal. Todas essas ideologias, os kulaks na Rússia, porque eles são proprietários gananciosos e frios. Eram pequenos proprietários, alguns mal conseguiam sobreviver com a produção, né? Mas eram tratados como... O agronegócio brasileiro é tratado pelo PT hoje e pelo MST. Então, todos eles justificaram matança em escala industrial com base em causas pseudo-nobres. Isso é uma coisa muito importante de ter em mente. Perfeito. E as pessoas precisam ter em mente que Stalin e Hitler, eles se admiravam, né? Um admirava o outro, né? As forças armadas da Alemanha, elas se renasceram, digamos assim, com o apoio do Stalin, né? Acontece que o Stalin, quando o Hitler aparentemente era mais louco do que ele, quando ele finalmente invade a União Soviética, o Stalin tem que tomar uma atitude, e aí ele se aproveita dessa historinha de que combateu o fascismo, né? Combateu o nazismo, quando na verdade ele próprio, se você for olhar o que ele fez, foi muito pior, ou no mesmo nível de selvageria e barbárie, matando muito mais gente. Agora, ele se aproveita, aliás, já indiquei aqui, tem um ótimo livro, Ideologias de Massa, do Flávio Gordon, que explica isso muito bem. O professor Olavo de Carvalho falava sobre isso muito bem também. Então, é uma situação em que a gente sabe muito bem identificar todos os bandidos, eles têm lá essa raiz comum, comunistas, socialistas, fascistas, nazistas, eles estão todos nesse mesmo saco imundo, né, que infelizmente está se apresentando aí nessa luta por um governo mundial, com esse califado aí tentando, momentaneamente, né, esse é o outro livro que eu já indiquei aqui, do professor Olavo de Carvalho, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, também fala muito sobre isso, sobre essa aliança temporária, né, entre os fundamentalistas islâmicos e os comunistas, e os socialistas e os globalistas. Aí depois eles vão se entender. Tem gente que diz que tem gente ligada ao califado que diz que quando esse bloco chinês-russo aí tomar o poder, que eles vão precisar de uma alma e que o mundo islâmico tem que oferecer essa alma a eles. Mas bom, estamos nitidamente entre o bem e o mal, com bodes expiatórios aí. A gente tem os bodes expiatórios aqui do Brasil também, né? Guardadas as devidas proporções, claro. Diga, Ana. Antes de você passar para a próxima pauta, eu queria, então, né, diante dessa aula de história que todos vocês deram, né, essas reflexões todas, esses alertas, né, que sempre estamos falando aqui, eu queria pedir o apoio das pessoas para este programa, porque esse tipo de papo, esse tipo de conversa, você não encontra por aí, porque quando você mostra a história, o que aconteceu na história, e que o mal se traveste ao longo das páginas da humanidade e volta, basta conhecer o passado, conhecer a história, que, como Lacombe disse, você identifica, a genética é a mesma, eles bebem da mesma fonte. Por isso que eu sei que não estava no nosso script a gente pedir esse apoio agora, mas não, eu ia pedir agora, vamos embora. Esse tipo de papo você não vê por aí. Hoje a gente abre as páginas dos jornais, as redes sociais. Primeiro que a gente só vê aquela notícia distorcida, aquela notícia que não tem contexto. Hoje, notícias carregadas de antissemitismo, de ódio, de raiva, de falácias, de narrativas. E aqui nós vamos dar o contexto todo sem achar que a nossa audiência sabe mais, sabe menos. Muito pelo contrário, nós estamos no mesmo patamar de discussão para a gente poder entender que, conhecendo a história, conhecendo os livros, conhecendo o mal lá atrás, nós vamos entender que ele se traveste, ele coloca a carinha de democracia, defesa da liberdade, mas ele volta com as mesmas entranhas demoníacas. E o que hoje nós estamos vendo, né, o nosso programa, um dos poucos que discute isso junto com o Sem Filtro, é exatamente mostrar o que de fato é, demônios. Demônios, é simplesmente isso, não tem como dourar a pílula. São demônios que querem dizimar um povo. Então,
peço o apoio de vocês, porque esse programa se mantém de pé com vocês aí do outro lado. E mais uma vez, muito obrigada. Semana passada batemos outro recorde de apoiadores. E é isso. Todo domingo a gente tem o maior prazer de sentar aqui e conversar com vocês aí do outro lado. Por isso está aí em na cima do tela que esse você está QR falando, Code, por isso tem esse endereço de acesso aí para o apoio. Quem falou, desculpa? eu falei, Diga, Ana, em Ciro. cima do que você está falando, só um complemento. É exatamente isso, né? Porque um homem, um país, o mundo que não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo, né? Edmund Burke. Agora, o que acontece? Em 1940, lá, nos dias escuros, tão escuros quanto os dias de hoje, o Churchill, quando foi confrontado justamente sobre uma espécie de busca da paz, vamos buscar um apaziguamento com tudo que está acontecendo na Alemanha, né, com tudo que já tinha acontecido na Áustria, né, na região dos Sudetos, Tchecoslováquia, ele disse o seguinte: o que nos interessa agora é a vitória, porque não há equidade possível entre a barbárie e a civilização. Não há equidade possível, não há como colocá-los no mesmo piso, é a vitória. Né? E aí ele até faz aquela analogia tão conhecida do crocodilo, que quem busca o apaziguamento é quem alimenta o crocodilo na esperança de ser o último a ser devorado.